Vamos dar então início a esta sessão de abertura de 2 mestrados de Administração e de Educação Social e Intervenção Comunitária, Administração Escolar e de Educação Social e Intervenção Comunitária. Em nome da Escola Superior de Educação, eu dou-vos as boas-vindas como novos alunos, em alguns casos como ex-alunos que regressam à escola, e é sempre muito agradável ver aqui caras dos alunos que voltam à escola. Noutros casos são professores ou outros profissionais ligados a instituições com as quais a nossa escola colabora. Portanto, estes mestrados são, de facto, dois, por isso é que eu ainda não sei bem decorar os nomes. Portanto, com este processo de Bolonha, a nossa escola passou a ter um conjunto de mestrados bastante alargados, quer no tipo no leque de interesses, mas todos ligados entre si, mas um bocadinho fora do que tem sido a vocação fundamental da escola, só ligada à educação mais virada para a sala de aula. Ou seja, os nossos cursos até certa altura eram cursos muito virados para a ação do professor na sala de aula. E felizmente agora estamos a abrir a nossa ação a um conjunto de outros interesses ligados à educação e à animação e à educação social, mas que estão ligados à escola, mas que no fundo nos obrigam a repensar toda esta questão da educação de uma forma muito mais completa e muito mais interessante. Por isso, vocês serão, por um lado, são como um desafio para o nosso trabalho, porque estão aqui profissionais com muita experiência e que vêm à nossa escola buscar, por um lado, o grau académico, mas muito mais do que isso. Portanto, de facto, o estudo, a reflexão, a discussão sobre os grandes problemas que hoje nós temos que enfrentar nas nossas profissões e, portanto, são um desafio nesse sentido, mas são também uma mais-valia, exatamente porque nós também só poderemos crescer como escola se houver muito trabalho com a realidade, com a prática, com aqueles que estão no terreno, e vocês são exatamente essas pessoas. Por isso, esperemos ir ao encontro das vossas expectativas e que estes 2 anos que vão passar aqui connosco sejam 2 anos bem passados, em que o trabalho conjunto se dê de facto frutos. Eu vou passar a palavra à professora Mariana Dias, que é a coordenadora de um dos mestrados e que vai ela própria dinamizar o resto da discussão. Boas tardes, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer a participação nesta sessão da Presidente da ESA, a professora Cristina Loureiro, e dos nossos 2 convidados, a professora Maria de Fátima João e o professor João Pinhal. E embora seja coordenadora do mestrado de Administração Escolar, gostava também de dar as boas-vindas aos alunos do curso de Educação Social e Intervenção Comunitária, que também foram convidados para esta sessão e que estão aqui pela primeira vez, e depois na terça-feira vão ter uma sessão de trabalho com a coordenação do curso. E queria também agradecer já agora a presença dos colegas da administração do 2º ano, que tiveram a gentileza e simpatia de se juntarem a nós. E eu, antes de apresentar os oradores de hoje, como é expectável, gostaria de explicar também porque é que organizámos esta sessão assim, ou seja, tradicionalmente não seria de esperar que um curso de Administração Escolar abrisse em simultâneo com um curso de Educação Social e Intervenção Comunitária, até porque nós temos outros cursos que aparentemente seriam mais próximos, como o curso de Supervisão, mas, portanto, tradicionalmente penso que a Administração Escolar, o professor João Pinhal irá falar seguramente sobre isso, e a escola pública esteve sempre muito desligada das questões das comunidades em que se inserem. E, por sua vez, a intervenção comunitária, também pela sua própria história e pela sua própria dinâmica, foi feita muitas vezes de processos de educação não formal, de movimentos sociais, de processos associativos, mas hoje também se aproxima de alguma forma das dinâmicas organizacionais, porque é extremamente difícil, de facto, fazer intervenção comunitária hoje sem ter em conta as culturas, as dinâmicas das organizações com que se trabalha. E, portanto, nós, eu digo nós porque a equipa é vasta, eu sou apenas uma das caras dessa mesma equipa, consideramos que seria interessante, portanto, numa ocasião que ao mesmo tempo para nós é memorável, é a primeira edição do curso de Educação Social e Intervenção Comunitária e a 10ª edição do curso de Administração Escolar, juntar então esta sessão.
Uma outra razão que nos levou a fazer esta escolha foi, obviamente, o perfil dos nossos convidados, que muito nos honra. Porque, embora sejam pessoas com perfil há muito tempo ligado à administração escolar, também nunca tiveram uma perspectiva restritiva nem da educação, nem uma perspectiva restritiva da administração escolar. Portanto, achámos toda a pertinência, dado a natureza dos nossos objetivos e dado o perfil dos nossos convidados, de facto organizar a sessão desta forma. Ambos os convidados me proibiram de tecer grandes considerações sobre o seu currículo, de maneira que eu estou numa situação um pouco difícil e ao mesmo tempo muito fácil, porque como são pessoas de referência, completamente, são pessoas de referência dentro da área, toda a gente os conhece e portanto a situação não é extremamente complicada. Mas há coisas que obviamente eu não poderia de facto deixar de dizer. A primeira delas é que quem trabalha na área, quer da intervenção comunitária, quer da área da administração escolar, tem trabalhado nas últimas décadas, penso eu que não pode ignorar nenhum destes dois nomes, portanto são figuras de referência neste domínio, e isto implica quer o plano académico, portanto são professores, ambos foram professores da Universidade de Lisboa, no caso da professora Maria de Fátima Churão pertenceu ao Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. O professor João Pinhal continua a pertencer, portanto, ao atual Instituto de Educação e à antiga Faculdade de Psicologia de Educação. Lecionaram, coordenaram, deram aulas em mestrados e doutoramentos na área da administração escolar durante, portanto, imensos anos. Tem uma formação académica nesta área também, é um outro ponto comum. Ambos retiraram a parte dessa formação académica no estrangeiro, no caso a professora Maria de Fátima, estou com tendência para misturar os nomes, nos Estados Unidos, no caso do professor João Pinhal, é a França. Portanto, a professora Maria de Fátima, o seu trabalho de doutoramento incidiu mais sobre as questões da liderança, no caso do professor João Pinhal, sobre as questões da administração e papel dos municípios na educação. Tem bastantes trabalhos publicados, temos aqui um exemplar da cidadania e de liderança, tem também dentro da minha pasta uma outra publicação que foi recentemente publicada pela professora Maria de Fátima sobre a escola como espaço social e, não sei se estou a cometer-me em confidência, a tese de doutoramento do professor João Pinhal está neste momento vai em princípio ser publicada por uma editora alemã e tem de facto incidido sobre um processo longo da intervenção portanto, dos municípios na educação, que são 13 anos dessa mesma intervenção. E aquilo que eu gostaria de dizer é que, de facto, penso que dificilmente nós conseguiríamos juntar aqui dois nomes que fossem mais adequados aos mestrados que estamos aqui a trabalhar e que pudessem dar um contributo, portanto, para início dos trabalhos. E eu só queria dizer aqui publicamente, que é por uma forma deles assim não podem negar, é que eu espero que este contributo não se limite a esta sessão inaugural e, portanto, se vá prolongando por outras conferências, outras sessões de trabalho que connosco aqui venham ter. E era apenas isto, visto que não quero roubar tempo da intervenção. Muito obrigada a ambos. Vou dar a palavra primeiro ao professor João Pinhal, pela ordem das intervenções, e porque a sua comunicação é, de alguma forma, mais, a meu ver, mais genérica, mais enquadradora. Depois à professora Maria de Fátima Churão, está bem? Isto não está, professor, isto não está a mandar para lá. Isto não está a dar contacto. Isto é uma corzinha. Muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Professora Cristina Loureiro, Presidente da Escola Superior de Educação de Lisboa, que nos recebe nesta sessão. Cumprimentar a Sra. Professora Mariana Dias, que nos convidou e que tem exercido, digamos, um papel de animadora destes grupos e destas pessoas que aqui chegam e desfiam, evidentemente, destes mestrados
e cuja simpatia tem contribuído bastante para entusiasmar algumas pessoas, entre as quais eu, por exemplo, a participar nestas atividades. Cumprimentar a Sra. Professora Maria de Fátima, com quem volto a encontrar em reuniões desta natureza, sendo sempre um prazer encontrá-la também, e todos os presentes em geral. Eu, depois da apresentação feita pela professora Mariana, enfim, não posso deixar de ter um certo receio, uma certa responsabilidade por corresponder às exigências que decorrem do perfil que ela traçou, não é? O que não será muito fácil, quer dizer, bem, sobretudo nos tempos que correm. Eu explico já isso a título de introito àquilo que quero dizer. O título da intervenção que eu preparei, a escola, o município e o poder local, é um título que junta duas entidades que me interessam enquanto teórico e prático, estudioso e prático, a escola e o trabalho dos municípios na área da educação. Vai buscar o conceito da autonomia local, que é o conceito que para mim é o mais importante, enquanto operacionalizador do que eu tenho para dizer. Mas é um título que finalmente aparece numa altura um bocado diferente daquela em que eu comecei a interessar verdadeiramente por isto. Quando este binómio escola-município me interessou, a escola era, muitas escolas eram, organizações vivas, cheias de iniciativa própria, muito viradas para o exterior, já muitas delas, exercitando e desenvolvendo uma autonomia verdadeira, construída e criada por elas. Suponho que muitas dessas escolas hoje em dia estão tolhidas um pouco por os processos de administração escolar que se desenvolveram, entretanto, e por as regras e normas sucessivas, e por um sem número de preocupações de natureza burocrática, pesadas, que são capazes de tolher um pouco o desenvolvimento autónomo das escolas, ao contrário, enfim, da ideia que há do reforço da autonomia da escola. Estou convencido que os novos modos de encarar a administração escolar, baseada na existência, por exemplo, de grandes agrupamentos, não contribuem para a construção, enfim, de unidades escolares vivas e com um desenvolvimento próprio, semelhante àquele que havia em muitas quando eu comecei a interessar-me por isto. Os municípios, por seu turno, que vinham desenvolvendo um conjunto de práticas que eles próprios tinham criado, inventado, proposto e lançado na comunidade local, escolas incluídas, evidentemente, também têm-se visto confrontados com um conjunto de medidas de descentralização de competências para as autarquias, que são medidas de descentralização meramente administrativa, que têm passado para os municípios, um conjunto de obrigações de natureza processual em relação ao sistema educativo, transformando-os, digamos, em tesoureiros do sistema educativo, por exemplo, quando se trata da ação social escolar, por exemplo, ou dos transportes, ou de organizadores de serviços logísticos da educação, obrigando-os a assumir, digamos, uma grande carga administrativa, como, por exemplo, o que se passa com aqueles que assumiram a gestão do pessoal não docente do ensino básico, e deixando-lhes, portanto, pouca margem para raciocinarem sobre o que é que hão de fazer com o sistema educativo local, de maneira autónoma, virado para a população, em geral, do seu concelho. Tenho ouvido a muitos municípios esta queixa: estamos assoberbados com o trabalho administrativo. Não há tempo para pensar em políticas educativas. De modo que falarmos sobre isto é mais difícil. A professora Mariana Dias, no seu alto critério, quis convidar-me para fazer uma conferência sobre esta matéria. E eu bem não queria, não é? Mas a professora Mariana agarrou-me pelos cabelos, não é? E
E eu, portanto, vou fazer. Bom, o meu enfoque neste assunto parte destas 3 ideias de base. Estas 3 ideias constituem o suporte teórico, por assim dizer, em que eu baseio o raciocínio que faço sobre a problemática desta conferência. Eu acho que a intervenção local em matéria da educação é necessariamente uma intervenção para aumentar, acrescida, porque há novas maneiras de encarar o desenvolvimento, e designadamente o desenvolvimento local. O desenvolvimento é hoje tomado como uma construção largamente local, mobilizando as energias e os recursos das comunidades para produzirem, digamos, um conjunto de ações que melhorem a sua qualidade de vida e desenvolvam a população, do ponto de vista, de vários pontos de vista, mas designadamente que a transformem e a melhorem, desenvolvam a sua mentalidade, as suas mentalidades, não é? Nós não podemos pensar no desenvolvimento como à moda antiga, em que as populações do interior estavam entregues, digamos, aos seus trabalhos específicos próprios daquelas regiões e depois o Estado difundia para lá benesses, subsídios e distribuía o rendimento. Tinha políticas de distribuição do rendimento, mais ou menos como lhe parecia melhor. O desenvolvimento agora é visto como uma construção de baixo para cima e não de cima para baixo, em que as pessoas pegam enfim, tomam os seus destinos entre mãos e desenvolvem o que for preciso para tal. Desenvolvem em conjunto, porque, na realidade, fazem trabalhando uns com os outros, as pessoas individuais e os grupos locais, por um processo de natureza democrática. A ideia de democracia local é uma ideia absolutamente ligada a esta ideia nova de desenvolvimento. Porque a ideia nova de desenvolvimento coloca os grupos e as pessoas em ligação umas com as outras, porque é dessa maneira que se constroem as sinergias de construção dos projetos que eles podem lançar à custa dos seus recursos. E, se é assim, se há, portanto, uma ideia de desenvolvimento que se baseia grandemente nas comunidades locais por processos participativos, nós estamos perante a existência de processos que desenvolvem a autonomia local. A autonomia tem que ser entendida como essa capacidade que há para desenvolver projetos e modos próprios de alcançar um fim, um alvo, uma meta que se tenha em vista. É por isso que os conceitos de desenvolvimento local, de democracia local e de autonomia local são fundamentais como conceitos de suporte de todos os raciocínios que se façam sobre as transformações sociais ligadas, digamos, à assunção de maiores poderes pelas pessoas e pelas suas organizações. As comunidades que forem capazes de ter um projeto próprio de desenvolvimento, construído pelas pessoas que as compõem e pelas organizações que essas pessoas tenham criado, desenvolvem mais capacidades intrínsecas, têm, portanto, mais poder. O poder local é isso. Não é simplesmente o poder das câmaras municipais. O poder local é o poder das comunidades locais. Pensei que os municípios e os seus órgãos têm neste processo um papel muito relevante e muito importante. Já talvez pudéssemos falar depois disso, enfim, mais em particular, mas eu não quero agora gastar demasiado tempo com pormenores, detalhes. Bom, agora torna-se necessário saltar deste quadro para a área da educação. Não se pode pensar num processo de desenvolvimento local sem se pensar na existência de um projeto educativo. Não existe desenvolvimento sem população educada, sem educação. A educação é a chave do desenvolvimento, porque é pelos processos educativos que se modificam, digamos, as mentalidades, as maneiras de ser, os estados criados pelas pessoas em ação.
Quando uma pessoa se forma e é, portanto, mais preparada, tem tendência a intervir mais nas coisas e nos problemas e nas situações que a rodeiam, está mais preparada para tanto e é mais transformadora do ambiente que a cerca. Portanto, se queremos transformar, digamos, o sistema de vida e o quadro, enfim, ideológico em que se movem as pessoas na sua localidade, a educação é o veículo principal. Não há, portanto, a possibilidade de fugir à ideia de que este quadro teórico que aqui está requer que cada comunidade se assuma como um território educativo. Ou seja, como um tempo e um espaço de concepção e execução de um projeto educativo local, implicando as autoridades e as instituições educativas e que seja compatível com a ideia de desenvolvimento que essa comunidade tem. Bem, sei que a construção de um projeto educativo local é uma coisa difícil, porque num território vivem e coabitam muitas organizações e muitas pessoas com muitas ideias diferentes, interesses diferentes, antagónicos e instáveis, digamos assim, que são hoje assim e amanhã são de outra maneira, não é? Mas a grande verdade é que se há um fim, uma ideia que se pode construir sobre o que é o futuro de uma comunidade, para onde é que querem ir, não é? Então tem que haver, digamos, alguma concertação entre todos, uma concertação mínima e alguém que conduza e dirija, digamos, os processos relativos à construção do projeto comum, a que se chegar por uma maioria ou por um consenso, não é? O território educativo é um espaço de construção, então, desse processo educativo, desse projeto, melhor dito, que já, a respeito do qual vou já pronunciar-me a seguir. A ideia de projeto educativo é aquela que concretiza, que torna operacional a ideia de território educativo. Este território educativo, visto como eu o vejo, tem as seguintes características associadas. O território educativo centraliza a ideia da construção de políticas educativas na comunidade. Há aqui uma novidade relativamente importante em relação àquilo a que estamos habituados. A nossa administração, a nossa política e a administração da educação têm, desde finais da década de 80, insistido numa ideia chave que me parece ser organizadora do que se tem feito até aqui, que é a ideia da centralidade da escola na definição das políticas educativas e na sua execução. Isto é, as escolas, até mesmo pela retórica, mais do que pela prática, dos programas de reforço da sua autonomia, têm sido guindadas a centros de produção de políticas e tem-se promovido a escola como uma entidade que funciona por si, não demasiado ligada às escolas vizinhas, sem grande preocupação de encontrar acertos com outras organizações educativas locais. É isso que é a escola. A escola é um serviço do Ministério, bem entendido. Mas o Ministério, e portanto deve obediência às ordens do Ministério da Educação, porque é o serviço dele. Em geral, é assim que são tomadas. O projeto educativo de escola é o projeto daquela escola. O projeto educativo da escola do lado é o projeto educativo da outra escola. E da outra. Nada nas nossas políticas educativas, na nossa administração da educação, tem conduzido a que estes projetos se acertem uns com os outros. Quando muito agora, com a questão dos agrupamentos, algumas não tiveram outro remédio senão acertar-se, não é? Mas isso é uma consequência. É uma consequência, não é verdadeiramente a ideia de base. Ora, não há possibilidade de desenvolver um território educativo nesta base. Um território educativo requer a colaboração e a concertação dos agentes educativos todos, escolas e não escolas, mas, desde logo, em primeiro lugar, das escolas umas com as outras, acertando, digamos, um caminho que seja conjunto numa parte considerável, portanto, dos seus objetivos.
Se assim for, portanto, se houver a promoção de um programa local de aplicação comum, visando tal projeto, enfim, inserido no projeto educativo local e visando o quadro do desenvolvimento local que tenha sido definido, nós estamos perante uma situação muito diferente daquela em que estaríamos se, levada à situação atual, a um extremo, cada escola parasse em sua direção, cada uma com o seu programa e o seu projeto, tornando-se até eventualmente concorrentes umas das outras, que é o que às vezes a gente pensa que querem fazer. Eu não tenho muita fé, portanto, nesse caminho. Se a ideia da centralidade da escola, que é que tem estado em vigor, persistir, pode ser, e a probabilidade para mim é alta, que as escolas se tornem tão independentes umas das outras, que se desenvolva, digamos, esse sistema concorrencial que, do meu ponto de vista, se constitui o estouro do sistema educativo. Em múltiplos sistemas educativos, cada um por sua escola. Isto, enfim, levando um pouco ao extremo o que se está a passar, mas não sei se é um extremo muito longínquo da situação que temos agora. De maneira que, atrás da ideia que tenho e da ideia da centralidade do território educativo que eu proponho em contraposição à centralidade da escola, vem o conceito do projeto educativo local, que é o conceito que operacionaliza isto tudo. Ou seja, um acerto entre as entidades locais, atribuindo um sentido coletivo à sua ação, mesmo com as dificuldades inerentes à obtenção de consensos entre entidades desiguais e com ideias às vezes diferentes. Um sentido coletivo e atribuindo um sentido coletivo à sua ação e montando uma organização capaz de desenvolver esse sentido coletivo. Um sentido que explicite uma filosofia de intervenção e metas, intencionalidades para a ação a desenvolver a nível local, e uma organização que seja coerente com esta filosofia, estas intencionalidades e estas metas, que seja flexível, como é próprio da ideia de projeto. A flexibilidade é uma ideia muito associada à ideia de projeto e que permita a mudança própria dos processos de desenvolvimento. E que, evidentemente, permita a permanente observação do que se passa para fazer evoluir o projeto e a ideia num sentido positivo. Este é que é o projeto educativo, a ideia teórica do projeto educativo local, que eu acho que operacionaliza o funcionamento do território educativo. O que é que poderia ser o conteúdo de um projeto destes? Construído por todos, pelas escolas, pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia, não é? Por processos organizativos que hão de determinar eles próprios quais serão os melhores, não é? Para chegarem a essa conclusão. Bom, um projeto educativo local terá que se preocupar com a concepção e o planeamento do sistema educativo local. O sistema educativo local não é só o sistema escolar. Está muito longe de ser só o sistema escolar. Há toda uma quantidade de equipamentos e de oportunidades de formação, de educação e de formação que há a nível local e que podem ser construídas, que têm que ser chamadas à colação e que não são comandadas pelo Ministério da Educação. Estas oportunidades estão relacionadas, por exemplo, com a educação de adultos, que é uma coisa muito abandonada pelo Ministério da Educação, foi sempre, não é? Não estou a falar dos RVCCs, por isso é outra coisa, estou a falar dos adultos, todos que há de todas as idades, e da formação de educação permanente. Estou a falar da formação profissional, por exemplo. Estou a falar do ensino especial e mesmo da educação pré-escolar, que, embora estando bastante apoiadas pelo Ministério da Educação, foram iniciativas locais antes do Ministério ter pegado muito nelas.
e persistem muito na mão do que dos poderes locais puderem fazer por muitas, principalmente o pré-escolar, entendido até do ponto de vista legal e oficial. Estou a falar na concepção da rede disto tudo, do funcionamento global disto tudo e das direções que estes equipamentos e estas organizações educativas possam querer tomar. Depois, a criação e gestão de programas e recursos educativos. Eu não digo que os municípios, por exemplo, se tornem organizações formadoras. Não têm essa característica, portanto, nem todas as organizações têm características para serem organizações formadoras. Mas digo que devem preocupar-se com a criação de programas de formação da população e têm-no feito. E com a gestão de programas e de recursos. Muitos recursos educativos que há a nível local, que são importantes para a educação da população escolar, fora da escola, ou para a formação da população adulta. Aqui, junto a este quadro, os recursos e os programas relativos às áreas da cultura e do desporto, por exemplo, que são áreas eminentemente educativas e que têm que ser chamadas à colação, até os próprios tempos livres. Programas relativos ao apoio às organizações educativas. Não apenas de concepção e gestão de programas e recursos educativos por parte das autoridades, por exemplo, mas de apoio àquilo que as organizações educativas, cada uma de para si, queira fazer. Programas de valorização e desenvolvimento das próprias organizações locais, não apenas das educativas, mas de todas as organizações locais, empresas inclusive. O empowerment das organizações locais, a criação de poder de intervenção, de capacidade de intervenção, de capacidade de fazer coisas e de assumir a autonomia. E o incentivo à participação democrática, programas de incentivo à participação democrática, porque a participação é em si mesma educativa. Isto podiam ser 5 grandes programas inseridos na ideia de projeto educativo local. Ora, esta ideia de projeto educativo local é uma ideia que não respeita à gestão corrente do sistema. Apenas a gestão corrente, que é os transportes, que é a ação social escolar, os subsídios, as refeições, a gestão do trabalho do pessoal, ou melhor, das carreiras do pessoal não docente, que é, digamos, fazer obras nas escolas. Não se trata simplesmente disto, embora também se trate, evidentemente, não há projeto educativo sem tarefas de natureza logística e operacional. Não pode haver. Mas não podemos ficar por aí. Este projeto educativo, que é um projeto local, destinado a intervir no processo de desenvolvimento das comunidades, tem que orientar, condicionar e transformar a situação que se vive. Designadamente tem que orientar, condicionar e transformar o trabalho das escolas. Não digo que, a nível local, passe a fazer-se a gestão das escolas. Não digo, pelo menos, para já. A gestão das escolas, como se sabe, é comandada do nível central. Em grande parte. Mesmo das escolas do primeiro ciclo, enfim, o normativo por que se guiam é todo produzido a nível central. E aquilo que interessa é o normativo. Quem é que o faz? Mas há uma certa parte do normativo que não está associada, digamos, às regras da gestão formal determinada pelo Ministério da Educação e que tem que estar associada, portanto, a esta inserção da escola no processo de desenvolvimento local comandado pela comunidade. Há um normativo que tem que ser produzido a nível local e que, portanto, condiciona o trabalho da escola e das outras organizações. As escolas devem contribuir para o elaborar e depois devem também seguir. Aqui tem uma diferença também que eu tomo em relação ao que se tem visto. Parece-me que, se se quer desenvolver a autonomia local, deve passar-se para o local a capacidade de assumir, portanto, políticas próprias,
e assumir todas as consequências disso. Não podemos continuar a falar da descentralização, da autonomia local, de projetos educativos locais, como muitos falam, não sou só eu, há muitos que falam, e depois manter, digamos, o quadro todo comandado a partir de um centro. Bom, eu agora vou terminar. Eu quero dizer que há muitas experiências a nível local que têm lançado muitos projetos, muita intervenção que é verdadeiramente autónoma, já. Que furam, portanto, uma certa lógica que se está a instalar, que é outra vez uma lógica bastante centralista. Que não a furam no sistema escolar, mas furaram no resto. Acabam por, à volta de tudo o resto, conseguir, digamos, um nível de participação e de intervenção considerável. E até no sistema escolar, variedades de execução das competências que permitem entrever alguma intervenção substancial das localidades na melhoria do sistema de funcionamento das escolas. Se depois, no fim, estiverem previstas perguntas, eu poderei voltar a esclarecer mais alguma coisa. Neste momento, é o que tenho a dizer. Obrigado. Segundo a metodologia de trabalho que eu pensei, eu iria passar de imediato a palavra à professora Maria de Fátima Chorão e depois no final faríamos então um pequeno debate sobre estas questões, até porque há muitas questões ligadas, como dizíamos, as questões da participação da cidadania e da democracia local e, portanto, nesse sentido, eu penso que ganharemos em que o debate seja conjunto. Quero que a Fátima, se calhar é melhor, veja lá. Fico ao pé do microfone, que é uma vantagem grande. Não sei se precisa, não penso ninguém, não está claramente a ser pisado. Em princípio, trabalho com Max, o adoro Max. Deve estar. Acho que é meu. Não, quase o fim. Apresentação do Cancela. Isto é deste lado ou deste? Não há não é rápido. A partir disso, afastaste. E agora é só fazer ali, não é? É um prazer estar convosco. Eu adoro conviver, embora desta maneira um bocado separada, com professores. E, portanto, agradeço desde já essa espécie de presente que me foi dado hoje por, enfim, o convite amável da professora Cristina, que eu conheço, eu não direi há largos anos, mas há bastantes anos, e mais recentemente um convívio cheio de atrativos e de emoções e de alegrias e de suspenses que a professora Mariana me tem também proporcionado. E é também um prazer estar aqui, tê-lo aqui ao meu lado, estarmos lado a lado neste final de tarde. O tema que me foi sugerido, eu nem sei bem se foi sugerido, enfim, ou se foi assim uma espécie de encontro temático que eu aceitei, mas quase me arrependi, porque fazer alguma coisa, sobretudo em tempo curto, sobre cidadania é, não direi uma missão impossível, mas é uma missão claramente difícil, como vão ver. O que é que eu optei?
Isto é uma área que tem crescido, uma área de trabalho, uma área de estudo, uma área de investigação e, portanto, é de facto um tema que me tem atraído nos últimos tempos, já que os meus interesses foram sempre em torno da escola, aquilo que acontece na escola e aquilo que lá fora influencia o que acontece dentro da escola. Portanto, o meu trabalho tem-se centrado bastante nesse tipo de interação, focado em particular, como a professora Mariana disse, nas questões que se colocam à liderança das escolas, à sua governação, aos professores, ao trabalho dos professores, que me interessado muito, sobretudo, sobre a profissionalidade docente, já que tenho dentro da minha formação uma costela ligada à supervisão também, à formação de professores. E depois de algum trabalho, de algum estudo sobre a escola e os professores e as políticas educativas, eu pensei que era tempo de me virar para os alunos, até porque nessa altura em que eu me convenci mesmo, agora vou mesmo dar voz aos alunos, como parte importante que são, como parceiros importantes que são do trabalho que se realiza nas escolas. E, portanto, desenvolvi dois estudos centrados precisamente nas perspectivas dos alunos. E esta intervenção que eu vou fazer agora, espero que não seja muito longa, eu coloquei slides com imensa informação, ao contrário do professor João, que fez aqui uma apresentação ótima, porque tinha só os tópicos e depois conversava. Eu não me arrisco a isso, porque eu começando a falar nunca mais paro, de maneira que fiz slides que me limitassem, digamos assim, a minha fala. Portanto, esta intervenção vai ter duas partes. Uma parte, se calhar, vai ser maçadora, porque é muito teórica, é muito académica. Eu trago para aqui, embora em traços muito esquemáticos, uma espécie de revisão da literatura sobre alguns aspectos que envolvem as questões da cidadania. É claro que eu, quando olhei para isto, pensei assim, mas o que é que aqui está? E concluí que o que aqui estava era, no fundo, a tradução, a transposição, aqui para este público privilegiado neste fim de tarde, que refletia, no fundo, as preocupações que eu tenho tido nos últimos tempos. Apesar de ser muito académico o que eu vou dizer, mas é quase um roteiro daquilo que me tem afligido, digamos assim, na evolução que as questões da educação, em geral, têm tido em Portugal nos últimos tempos. E, portanto, em resumo, aquilo que espero tenham alguma paciência para me ouvir. A questão da cidadania, eu fiz aqui um boneco cheio de coisas, para mostrar, não posso mostrar isso em pormenor, portanto é para dizer que tem tido um percurso muito longo, um percurso histórico notável. Se quisermos falar do pensamento ocidental, a gente vai buscar precisamente os construtores, digamos, das primeiras perspectivas de cidadania, que são os gregos, a leitura de Sócrates, a leitura de Platão, de outros pensadores desse tempo. São eles que primeiro nos falam de cidadania e de que espécie de cidadania. É claro que a cidadania desse tempo, felizmente, feliz ou infelizmente não, a cidadania desse tempo, felizmente, mudou. E é por isso que eu falo aqui de percurso sinuoso. É sinuoso no sentido de tornar a ideia de cidadania muito mais complexa do que era no tempo da civilização grega. E por isso essa complexidade revela-se na sua polissemia. Como eu pus aqui apenas alguns dos, enfim, como é que eu ia dizer, das extensões, das dimensões novas que a cidadania tem tomado, e por isso eu pus no plural. Portanto, as mais recentes, e já agora dentro das mais recentes, eu chamaria a atenção para a cidadania planetária. Edgar Morin é talvez o primeiro autor que nos dá essa dimensão mais ampla, mais holística do conceito de cidadania.
A dimensão ecológica, cidadania ecológica, a tecnológica, que está, como sabem hoje, cada vez mais presente no discurso em geral, no discurso dos políticos, não sei, e presumivelmente também no discurso das próprias escolas, a dimensão política e social, a cultural, a étnica e até, naturalmente, aquela que diz respeito às questões de género. Portanto, há aqui uma multiplicidade, mas é uma multiplicidade interativa, apesar de isto não estar aqui posto com muitas setinhas, na realidade estas cidadanias não são ilhas isoladas no nosso espaço. O que é que eu tenho aqui? Não vou poder falar disso, mas é só para vos dar uma ideia de aspectos, de dimensões que podem alargar o conceito de cidadania, alargar não apenas em termos académicos, mas também em termos de investigação e talvez em termos de práticas dentro das escolas. Portanto, pode ser perspectivado em termos políticos, em termos axiológicos, em termos sociais e culturais e, naturalmente, dentro das próprias escolas, dentro, se calhar hoje a ideia de escola vai passar de moda, é melhor falar de territórios educativos e, na perspectiva aqui do meu colega, desse espaço educativo que seriam as comunidades locais. Eu acho que isto é um ideal que eu não sei se será. Já lá vamos. Ok, estou curiosíssima. Se lá formos. Se lá formos. Eu vou adotar uma perspectiva suave, mas crítica. Crítica, mas suave, à ideia de cidadania. E quando nós perpassamos a literatura, que é muito abundante, a conclusão que a gente pode dizer é que a cidadania, no fundo, com todas as políticas que têm sido desenvolvidas ao nível dos países e agora, sobretudo, no que nos respeita ao nível da Europa, da comunidade europeia, quase surge como uma terra prometida, aquela terra que alguns povos queriam atingir. E a questão que se põe é se ela de facto foi atingida ou não, se lá chegamos ou se podemos lá chegar. Quais são os traços dominantes, digamos, numa primeira fase da cidadania? A ênfase era na igualdade e, de certo modo, há quem diga que estas questões da igualdade vão perdendo progressivamente a sua importância, mas é sobretudo a cidadania em termos de direitos, em termos jurídicos, digamos assim. É algo que está inscrito nas leis, portanto, na nossa própria Constituição. A ideia da participação, fala-se, por exemplo, hoje muito, se lerem os textos, por exemplo, de alguns grupos que têm projetos europeus sobre cidadania, há muitos autores a preocupar-se com a noção de cidadania ativa. E eu, quando comecei a ver isso, disse assim, como é que a cidadania pode ser passiva, não é? Bom, mas a ideia de uma participação de todos os cidadãos, não é dos cidadãos, é mesmo de todos. Ela surge, as políticas em redor da cidadania, como se funcionem como solução mágica para as antinomias sociais e educacionais que o nosso tempo nos tem colocado e que as escolas enfrentam nos seus dia a dia. Outra ideia fundamental que não perdeu ainda importância, pelo menos teórica, pelo menos em termos de retórica, mesmo de retórica oficial, é a integração e o reconhecimento da diversidade. Portanto, como pilar, digamos assim, da construção da identidade dos alunos, dos jovens. Olhando para aquilo que se tem feito e em contraste com aquilo que se tem teorizado, na verdade, surgem um conjunto de problemas que eu sintetizei aqui em 2 pontos.
é que, apesar de toda essa ênfase na cidadania, as escolas têm um mandato que está inscrito na própria Lei de Bases, de educar para a cidadania. Apesar disso, notam-se em vários aspectos sinais, há quem diga formas mascaradas de discriminação e de não reconhecimento dos grupos sociais, sejam eles de género ou de etnicidade. Por outro lado, não diminuíram, se calhar antes pelo contrário, apesar de tanta educação para a cidadania, e os jovens, sobretudo o primeiro ciclo, sabem isso bem, não diminuíram os conflitos internos, quer na escola, quer na própria sociedade. Eu aqui reúno um conjunto de ideias que Lipovetsky, que outros autores, sobretudo um dos últimos livros deste autor, penso que analisa muito bem precisamente as atitudes no tempo contemporâneo das questões que a cidadania levanta. E uma ideia que ele desenvolve é justamente que o tempo presente se caracteriza por uma verdadeira revolução individualista. Parecia-nos, por exemplo, nos anos 60 e nos anos 70, era a ideia de comunidade, comunitarismo, a ideia da coletividade, de reunir sinergias. Pois bem, o que eu penso que não são só os autores que escrevem isso, nós próprios quase podemos ver isso a olho nu, que há uma crescente minimização do social e da sua legitimidade. Não é só do social, como agora se discute se, por exemplo, o Partido Socialista defende o Estado Social ou não. O que este autor vai mais fundo e diz que se está a pôr em causa a sua própria legitimidade. Não é só a sua possibilidade, é a sua legitimidade. É claro que não, este individualismo que nós vimos nascer há muitos séculos, não é? Sobretudo nos prelúdios da Revolução Francesa, que já lá vai há muitíssimos tempo, como sabem. Agora, esse individualismo não pode estar associado precisamente ao poder hegemónico do mercado. Não é o poder local, mas é o poder dos mercados. Quase podíamos pôr aqui no plural, porque a palavra mercado se der é o trabalho de contar. Quantas vezes aparece nas televisões e na rádio, eu penso que é uma palavra maciça, não é? Crescentemente maciça. As lógicas de competição associadas ao sucesso são hoje extremamente prevalentes. E a motivação das próprias pessoas por lógicas de tipo utilitarista. Portanto, são aspectos que nós podemos examinar e que se calhar estavam mais escondidos há uns anitos, mas que agora já não são só os livros que nos contam isso, somos nós que podemos visionar a olho nu. É claro que a questão da cidadania surge na literatura e na própria legislação, nas próprias políticas associadas à ideia de democracia. Trata-se, não é uma cidadania qualquer, é a cidadania democrática. É a cidadania democrática que se quer pôr em prática e viver nas escolas. Contudo, eu pergunto em que fatores têm contribuído para a anomia, ou seja, para o enfraquecimento desta relação entre cidadania e democracia. E continuando a fazer a minha revisão da literatura, estão aqui referidos dois nomes que eu acho que me disseram alguma coisa nas leituras que eu fiz e que eu enuncio aqui sem podermos desenvolver isto. A alienação dos laços entre a moral e a política. Eu penso que em Portugal, mais uma vez, nós temos assistido a factos que mostram isso bem, como a moral não há uma moral política, ou se há, é só em teoria, e que alguns autores traduzem nesta expressão
uma visão inquieta da democracia, precisamente pela quebra da eticidade da política. A retórica discursiva, portanto, o pluralismo e a transparência, que são conceitos que têm sido muito badalados, não tem passado de uma retórica discursiva. A propósito de democracia, o Bruckner fala mesmo de uma melancolia democrática. Eu acho que isto, apesar de tudo, é muito romântica, esta forma de se exprimir. A atonia do poder dos Estados, por razões várias, e a multiplicidade dos modelos sociais, diz Lipovetsky, não sendo capazes de encontrar um modelo ideal ou legítimo de comportamento. Portanto, parece que todos os comportamentos são hoje viáveis, possíveis e legítimos. A intolerância à diferença e a incapacidade de conviver com ela, embora haja muitas vozes sobre isso. Continuando, eu vou avançar um bocadinho mais, porque senão não consigo chegar à parte que eu quero, que são as perspectivas dos alunos. A verdade, portanto, os críticos mais acérrimos chegam a dizer que as políticas de cidadania são boas, mas que são usadas de forma indevida, de forma ilegítima, e que a voz das minorias nem sempre é inclusiva e nem sempre acessível a todos os grupos sociais. E que a integração e o controlo estão associadas e que mesmo certas instituições nacionais é como se vivam que o seu poder tenha a ver com, digamos, as políticas que tendem a favorecer a situação das minorias. E, portanto, neste sentido, a cidadania torna-se fonte de perturbação. Os grupos sociais ditos minoritários quase são obrigados, ou se têm uma espada ao peito, ou te tornas bom cidadão, ou então, como em França, vais para separar para outro país, e portanto que estas políticas na prática mais não fazem que eliminar as diferenças em vez de tentar, digamos, reconstruir ou gerir essas diferenças. Eu vou passar um pouco isto mais à frente, porque eu não sei há quanto tempo estou a falar, mas se calhar já lá vai bastante. E portanto, aqui em síntese, eu tenho aqui quatro quadrantes que são atravessados pela noção de uma sociedade globalizada, dos poderes que a globalização tem imposto, enfim, em todos os níveis, e portanto tenho aqui, digamos, um quadro contextual para sintetizar aquilo que tem acontecido. Portanto, há um ruir de fronteiras, mas há um crescendo de movimentos migratórios. Eu outro dia ficava horrorizada com a quantidade de pessoas que estão em movimento. Aliás, o nosso como é que ele se chama? O nosso ex-ministro Guterres, que é o alto comissário precisamente para estas situações, ele falava disso, e os números que eu li também, alguns, deixaram-me impressionada. Houve muitos movimentos desses, por exemplo, no século XX, mas os que estão a ocorrer agora, penso que os ultrapassam. Há uma emergência de novos movimentos sociais. Também há quem critique os novos movimentos sociais, porque em princípio eles teriam alguns efeitos negativos sobre certas perspectivas de cidadania. E, portanto, que a concepção liberal, a ênfase nos direitos e deveres parece ser predominante, e já vamos ver isso em termos dos resultados dos estudos que eu fiz nas escolas. Há aqui, deste lado, se é o vosso lado direito, o meu também é, a azul, digamos que 4 dimensões que parecem uma lefada ou imprimir alguma frescura, digamos assim, nos fatores negativos que estão do outro lado. O adormecimento da consciência cívica, a perda do sentido de dever para com a coletividade, a desafeição coletiva para com a res pública,
as coisas públicas, como diz o Lipovetsky, a desvalorização dos partidos, o eclipse da ideia do bem comum, para mim é uma ideia interessante e de certo modo cara, ao qual parece, apesar de tudo, o ressurgir de novos movimentos sociais, a relevância dada, por exemplo, à adoção de sociedade civil, se fala muito. Recordam-se que nas últimas eleições para a Câmara de Lisboa houve um partido que badalou muito essa representatividade da sociedade civil que concorreu e pelo menos tem lá uma representante dessa perspectiva. A necessidade de aproximar os cidadãos da política é uma ideia velha em Portugal mesmo, não sei se alguma vez se a tem conseguido, se não. E o desejo de uma política pura. Não sei se este desejo não é verdadeiramente um ideal ultra-utópico, pelo menos de uma ecologia política. E a emergência do fenómeno que todos vocês já conhecem, se calhar por experiência própria, de redes sociais, que é de facto algo de muito interessante, de muito inovador. Eu vou passar isto, vocês já sabem. E vou aproximar-me da escola, portanto, aquilo que acontece num macro contexto externo, no fundo, projeta-se nas vossas escolas, nas escolas, enfim, em geral. E eu sintetizei aqui alguns aspectos, por exemplo, um deles que é o princípio da igualdade de oportunidade versus diferenciação. Como diferenciar sem prejudicar a questão da igualdade. A questão do mandato, portanto, de cidadania democrática, quando as escolas são cada vez mais objeto de pressões externas e pressões que não são quaisquer pressões, porque a ênfase na avaliação, a ênfase crescente na prestação de contas, tudo hoje se avalia, para o melhor ou para o pior, não vamos discutir aqui, não temos tempo de discutir, mas se calhar nas vossas aulas vão discutir, e a agenda política associada à qualidade, a ideia da excelência, da qualidade, a qualidade domina tudo, e espero que não todos, que se associa à autonomia e ao sucesso escolar. E no meio disto tudo eu me pergunto até que ponto é que nas vossas escolas, ou as vossas escolas, se orientam, se o projeto educativo da escola, de cada território, afinal de contas, é objeto tem finalidades democráticas ou meritocráticas, ou até que ponto é que a meritocracia se pode inscrever ou é inimiga da democracia. Finalmente chego à perspectiva dos alunos, que é aquela que provavelmente vocês gostarão mais de saber. São dois estudos muito diferentes. Eu vou aqui dar ênfase ao segundo, que é sobre uma faceta da cidadania política. A mim interessava muito saber, afinal de contas, o que é que os meninos andam a aprender nas escolas, até que ponto é que as escolas, e também o que é que as escolas estão a fazer neste ponto. Portanto, em termos de projeto, eu tinha aqui 3 questões, como toda a investigação, em princípio, tenta responder neste caso, às minhas preocupações, traduzi aqui nestas perguntas. Portanto, até que ponto é que a escola e a educação, o desenvolvimento da educação para a cidadania, é motor de governação e meta de governação das escolas, ou seja, se isso se inscreve, digamos, naqueles pressupostos fundamentais, na filosofia central que comanda ou deve comandar, na minha opinião, a governação, a liderança das escolas. Segundo a perspectiva dos alunos, como é que a escola tem contribuído para o desenvolvimento da sua cidadania ativa, especialmente a relação à cidadania política, e que espaços têm os alunos, afinal, para participar, para uma participação cidadã. Eu gosto desta expressão à brasileira, na língua brasileira, que acho muito interessante. Ora bem, o estudo era um estudo complicado. Eu vou aqui apresentar, sobretudo, resultados de um questionário
Portanto, vou ter aqui uns gráficos. Apesar de ter feito entrevistas e apesar de ter feito estudos de caso em várias escolas, eu não tenho tempo para dizer tudo e, portanto, vou-vos mostrar o que os meninos acham em termos de escola, o que é que eles acham que a escola contribui. E devo-vos dizer que, no geral, eles têm uma perspectiva positiva da escola. Os meninos mais pequenos lembram-se muito bem das aulas de cidadania. À medida que os anos de escolaridade avançam para o 10º, para o 12º, eles já não se lembram, até acham esquisita a pergunta, essa coisa da educação para a cidadania, eles já não sabem o que é, os outros sabem muito bem, porque tiveram aulas de educação para a cidadania, mas em todo caso eles ainda arranjam maneira de responder à pergunta recorrendo ao que vão aprendendo nas várias disciplinas. E, portanto, a escola para a maior parte deles é um lugar importante. Já vamos ver o que é que eles nos dizem concretamente. Eu sintetizei aqui os resultados de uma forma, mais ligada às questões teóricas. Portanto, a educar para a cidadania, eu penso que o que é que está neste não é um arco-íris, é um mal de quer, não sei se é um mal de quer também, enfim, nestes vários círculos ou ogiver, não sei bem, penso que todos nós estamos de acordo. Criatividade e análise crítica, sentido, desenvolvimento, o sentido da agência pessoal, compreender a complexidade do mundo, desenvolver a consciência crítica, aprender a convivialidade, como gostam os brasileiros de dizer, segundo o Paulo Freire, aprender a trabalhar com os outros e a ação de intervenção. Ora, os meninos na escola dão relevo a algumas destas coisas, estão embrulhadas aqui, não tenho tempo de as expor, embora haja enfim, pode ser que haja aí alguém curioso disto, mas num congresso que houve aqui, eu mandei um texto para as atas. Agora não me perguntem que atas são, nem quando é que isso foi. Mas está lá um estudo que desenvolve isto que aqui está, que é um estudo mais qualitativo. É o segundo congresso deste ano. Depois não sei bem qual foi. Sei que eu não pude cá vir, veio uma doutoranda minha a fazer a apresentação, o estudo, ela também colaborou nesse estudo, e reparem o que é que os meninos valorizam naquilo que a escola lhes dá. É uma fonte de conhecimento, nenhum nega. Eles acham mesmo que o conhecimento que a escola lhes dá não é um conhecimento para eu ficar sábio. É um conhecimento que tem uma dimensão instrumental. Eu preciso de aprender aquilo que a escola quer que eu aprenda, eventualmente que os meus pais querem que eu aprenda, para ver se arranjam um empregozinho jeitoso. Isto, claro, dito que eu estou a brincar, não é? Mas eles dizem isto sem qualquer hesitação. É claro que a convivialidade é uma dimensão, todos os estudos dizem isso. A escola, mesmo quando os meninos já lá não estão, muitos deles voltam lá e até demoram a ir-se embora porque têm lá os amigos, portanto é um lugar de convívio. E naturalmente eles também acham que aprendem coisas que os ajudam a situar no mundo. Outros estudos, o tal estudo agora já mais voltado para a cidadania política, e o questionário tinha variedíssimas questões com algumas dimensões. Estes investigadores têm mania de perguntar muita coisa, mas depois subsumem em determinadas dimensões, que é para não ser tão complicado. Uma das dimensões era a importância dada ao voto. O que é que eles acham de votar? Do que é isso de votar, da decisão de votar, se querem ou não votar, se é um direito ou se é um dever. E como vemos aqui, quero-vos dizer que o questionário tem uma escala que vai de 1 a 6. Portanto, quando virem estas barras, enfim, e os números ao lado, não se esqueçam que a escala vai do mais baixo para 1,
e o mais elevado para 6. Portanto, o que é que a gente aqui tem? Um resultado muito positivo. Nós vamos ter cidadãos que votam, se ninguém os desiludir. Eles estão decididos a votar, acham que é muito importante votar, e mais, é aquele que é mais elevado, é um direito, tem-se direito a votar e é um dever votar. Portanto, este resultado, eu penso que agradaria muito às escolas, porque eu acho que as escolas têm insistido nisso. Outro aspecto era as práticas de cidadania, o ambiente, digamos assim, de cidadania na escola, e um deles era, afinal de contas, os alunos podem dizer o que lhes apetece ou não? Têm liberdade de expressão ou não têm? E aqui temos também os resultados, também as escolas estão de parabéns, porque não só, embora seja menor, esteja ali no ponto 4, aceitar as perspectivas que são divergentes, eles aí já têm algumas reticências, não é? Mas quanto à liberdade de expressão de ideias, eles acham que estão absolutamente livres, podem discordar também. Portanto, aqui, na liberdade de expressão, esta democracia da cidadania nas escolas parece-me estar em bom estado. As coisas aqui já começam a mudar um pouco de sentido. O que é que temos aqui nesta azulinha clarinha? É participar na política do país. Como veem, nem chega ali a meio da escala, nem chega ao 3. E aqui eu começo a ficar preocupada. Quem é que vai governar este país, não é? Como? Os municípios. Mas são estes cidadãos que estão nos municípios. Bom, eles depois melhoram quando acham que a política em geral contribui para o progresso, que pode contribuir para mudar, e a intervenção está outra vez cá para baixo. Mas que a política, eles têm a noção de que a política é uma via de influenciar, seja lá o que for que influenciam. A participação na política europeia, a representação na comunidade europeia ótima, como veem, aqui do lado mais azulinho. Envolver-se mais tarde nas políticas ao nível da comunidade europeia, de um modo geral, não é uma coisa que os seduza. E, portanto, todas as decisões, participar em decisões a esse nível, eles não me parecem muito motivados. Na escola, a participação na escola, tomar iniciativas, quer dizer, ser eu a tomar iniciativas, não é que é esta aqui, está, enfim, numa situação intermédia. A existência de debates também não é assim das coisas que eles mais fazem, mas reconhecem que há. Contribuir para melhorar a escola, com certeza que sim, é das respostas que está mais elevada aqui, e votar na escola também. Portanto, parece que tudo quanto diga respeito a votar, dentro ou fora da escola, me parece que eles contribuem. Debates na sala de aula são, onde é que está aqui? Mudou um bocadinho a cor. Também existem. Agora, participar, tomar a iniciativa, nem sempre, e participar no conceito pedagógico ou noutras estruturas da escola também não. Eles não estão muito interessados nisso. No fundo, isto eu já traduzi ali na parte qualitativa, portanto, estes dados quantitativos reforçam, no fundo, aquilo que vem nas respostas qualitativas, portanto, está tudo ali mais ou menos a meio. Só refletir sobre as políticas do mundo e do país, a escola não faz isso. Que é esta aqui, parece-me a mais pequenina, a menos. O conhecimento, tem algum conhecimento dos sistemas políticos de outros países,
Portanto, o que temos aqui é o conhecimento. Apesar de tudo, as aulas de cidadania ensinaram alguma coisa sobre os sistemas políticos de outros países. Quanto ao seu envolvimento social, contribuir para a melhoria social é positivo, mas não muito. As injustiças, eles são sensíveis às injustiças e, portanto, querem contribuir para isso. Eles acham, por exemplo, que devem contribuir para resolver os problemas dos colegas nas escolas. É uma das coisas que eles marcam com muita força. Contribuir para tornar o mundo mais justo. Vá lá, está ali no 4.6. E reduzir as desigualdades também podia estar pior. Apesar de tudo, temos aqui com exceção do primeiro, temos aqui miúdos que podem vir a ser muito ativos nas comunidades locais. O papel da política, para que serve a política? Para reduzir as desigualdades, não é muito nem pouco, está ali mais ou menos a meio da escala. Tornar o mundo melhor, influenciar os cotidianos, sim. Portanto, eles lá acham, se calhar porque ouvem aos pais, dizer que as políticas, apesar de tudo, entram na casa deles. E, portanto, influenciam mesmo o dia-a-dia. Agora, para que servem os políticos? Os políticos, na opinião deles, contribuem para o progresso do país assim para o bem de todos, e que estou já a acabar, isto é, só não vou depois fazer a síntese, então só a última, só aqui umas conclusões, umas sínteses que a mim interessaram sobretudo para aquilo que as escolas fazem. O que é que as escolas, no fundo, têm feito segundo estes 2 estudos? Têm dado primazia a uma concepção formal e relacional da cidadania, focada nos deveres. Dão oportunidades reduzidas, não muito, para o exercício em comunidade e não desenvolvem o sentido de partilha, o sentido de colaboração. A ausência de uma pedagogia orientada para o desenvolvimento de uma cidadania crítica. E estes 3 pontos a mim parecem importantes para o trabalho que as escolas fazem. Os meninos dizem coisas boas, mas também encontram aspectos negativos. A ausência de democraticidade, as situações de injustiça, até a falta de profissionalismo dos professores. Portanto, há, como conclusão, uma orientação para um sentido que eu acho que é restrito e é crítico da ideia de cidadania. Portanto, há uma dominância da esfera escolar, há uma minimização das esferas mais globais da cidadania, em termos de uma visão mais universal, de uma cosmovisão planetária. E a ação política que veiculam é que ela se restringe ao ato de votar. Aqui esta numeração está péssima. O que é que eu quero dizer mais? Notas finais mesmo. Portanto, a cidadania escolar, mesmo a nível dos meninos, apresenta uma riqueza enorme de sentidos. O contributo de algumas disciplinas, eles falam da filosofia, da história, mas também do português. Eu penso que isso deve depender de cada professor. A necessidade de intervenção no sentido de promover, ter mesmo em atenção os direitos dos alunos e as práticas de cidadania dos alunos. E este é que eu não sei se vocês não acharão que não devia cá estar, porque já há tanta coisa que se pede às escolas, e venho eu dizer que as aprendizagens poderiam ser orientadas para o desenvolvimento de uma consciência política dos jovens e os motivem para uma participação social e política ativa, enquanto alunos e no futuro, enquanto cidadãos já mais crescidos, para dar maior poder ao local. Muito obrigada.
eu bem que vos avisei sobre a qualidade dos oradores que vos deixam aqui com imensas questões complexas para debate. Ainda bem, nós temos aqui uma política na ES que é obrigar-vos a inscrever antes da sessão inaugural, que é para não fugirem todos, porque temos aqui imensas questões, de facto, para debater, desde as questões da democracia local, à evolução do contexto, portanto, dos contextos em que a cidadania se exerce, à questão dos territórios educativos, à questão mesmo da própria viabilidade, digamos assim, da cidadania em sociedades ditas crescentemente individualistas. Eu vou abrir um espaço de debate. Eu sei que esta organização do nosso Salão Nobre, que é um salão lindíssimo, mas não é de facto mais adequado para uma interação fácil. De qualquer forma, portanto, apelava de facto a colocassem as vossas questões, também não se conhecem ainda muitos, mas isso também não será certamente problema. Quisessem colocar algumas questões, e há aqui também algumas divergências ligeiras nos nuances, digamos assim, de perspectivas sobre o nosso futuro, mais pelo local, mais por uma visão mais individualista. Portanto, os próprios oradores também podem, obviamente, intervir. Não sei se quem é que quer começar a colocar alguma questão neste sentido. Tinha previsto cerca de 10, 15 minutos para debate. São 8 horas, também é verdade, mas não diga isso, senão não ponho as questões. Alguém tem alguma questão que queira colocar neste contexto? Então, eu fazia aqui alguns desafios, e estou aqui alguns presidentes atuais e diretores atuais e portanto, do curso anterior. Acho que seria também interessante, talvez, debater dentro da linha que estava há pouco, como foi iniciada pelo professor Pinhal, a questão da constituição dos territórios educativos e também agora neste contexto de mega-agrupamentos, que poderia ser realmente uma coisa extremamente favorável, de facto, a um avanço de políticas locais nesse sentido. Mas a questão que se me coloca, não sei, agora vou própria colocar uma questão, e também das experiências da própria construção dos projetos educativos das escolas, se não existe o risco de uma certa formalização, que existiu também, pelo menos no lançamento, e eu penso que ainda hoje verifica, na construção dos projetos educativos da escola, se já é tão complexa essa construção, até que ponto, digamos assim, a construção de projetos educativos locais, como é que ela se pode, de facto, efetivar, mas como é que se pode fazer um percurso nesse sentido, que evite que sejam também atos relativamente formais. E em relação à professora Fátima, há aqui uma questão, a minha formação é mais da Sociologia, e eu penso que talvez também, de alguma forma, isso permita encontrar uma ligação entre as duas intervenções. Se a questão será mais de o social desaparecer, ou ser reconfigurado dentro de uma outra lógica, ou seja, é o próprio conceito do social que, a princípio, se transforma, e é uma concepção social feita, posto ao serviço do individual e do mercado, e se calhar não tanto um desaparecimento do individual, mas não queria, de facto, ser eu a colocar as questões todas, até porque eu tenho imensas oportunidades, espero eu, de falar com eles, portanto, queria saber se há outras questões que gostassem de colocar. Pelo menos uma do mestrado de Administração e outra do mestrado de Educação Social, senão ninguém vai sair daqui para brincar. José Alberto. Esta ameaça funciona sempre. Boa tarde. Boa tarde. José Alberto, já cá no ano. Deixo primeiro cumprimentar a doutora Mariana, a doutora Fátima Chorão. E a doutora Cristina. Fazer fala aqui. Respondendo ao repouso, eu achei, nós estamos a chegar com a questão hoje em dia, até que falou dos mega-agrupamentos, e efetivamente eu gostava imenso sobre essas questões, de outra forma, exatamente sobre a participação. Como é que as comunidades podem participar nisso? Qual é a sua opinião? Muito obrigado. Obrigada, José. Educação social e intervenção comunitária. Isto é uma liberdade vigiada, a minha, dentro do conceito de que a cidadania, nos dias de hoje, é contingente e problemática.
Também há aqui algumas caras mais familiares, não tanto. Não se querem pronunciar, não querem levantar questões. Não, já não. Então, quer voltar para a questão? Eu tenho um problema que tem a ver com os agrupamentos e tem a ver com a tutela. Depois temos que discutir isto primeiro aqui Entre com nós. os vizinhos e depois a gente na sessão discute o problema. Mas não têm que ter uma posição unânime. Ou seja, não precisam de chegar à unanimidade, a pessoa acaba-se a cidadania e seria muito complexo. Seria uma visão muito monolítica. Mais observações ou comentários ou questões, não tem que ser uma questão, pode ser um comentário que queiram colocar. Comentários, penso que também são bem-vindos. Se não, ia passar, se calhar, a palavra, não sei se por que ordem, estou a ver. A minha não, a minha é princípio, já esqueci o que eu sou liberal. A questão da relação individualista, não se quer. Não foi, se calhar não é preciso. Pois, o problema colocado pela professora Mariana, que foi o primeiro que foi formulado, é a questão de saber até que ponto é que os projetos educativos locais não são documentos para guardar na prateleira, como foram muitos projetos educativos de escola. Bem, essa prática das escolas já se conhece, não é? Na realidade, aqui há duas coisas. É preciso ver o método que se segue, os fins que se têm em vista. Eu julgo que há todas as razões para que, a nível local, as pessoas pensem um bocado, evidentemente, qual é que deve ser a intervenção que, a nível local, se deve fazer na área da educação, para além do trabalho das escolas, que é um trabalho definido, formal. Que opções e prioridades são mais prioridades há? Que opções no trabalho educacional? Que coisas têm que avançar primeiro? Quais que podem avançar depois, não é? Que programas têm que ser definidos? Que eixos de intervenção? E que isto seja um trabalho que se vá desenvolvendo entre as organizações educativas, com as escolas, evidentemente, em primeiro lugar, mas juntando, por exemplo, as associações para certas componentes deste trabalho. As associações são muito pouco chamadas a esta análise desta matéria e, infelizmente, são um pouco, porque deviam ser muito mais, têm uma importância educacional. Podem ter uma forte importância educacional e, portanto, têm que ser envolvidas nisto. As IPSS, as escolas profissionais, os organismos de formação, todas essas entidades podem, evidentemente, ser chamadas a definir em conjunto metas a atingir, prioridades, porque isso também faz parte da definição de um projeto. É claro que primeiro é preciso ver o que é que o local há de fazer em termos de educação, o que é que lhe compete, que ideias tem sobre isso. E essa discussão também devia ser feita. Mas deve ser feita e refeita e sempre feita, quer dizer, não estou a ver que na realidade haja maneira de ter, digamos, um documento pronto que ali fique permanentemente a marcar, digamos, o ritmo sem ser mais mexido. Eu pensei que já há alguns municípios que têm esse documento e tenho muitas dúvidas que alguns estejam, digamos, a permanentemente a fazê-lo, não é? Esta demarche que eu estou a descrever precisa, evidentemente, de uma cabeça, de um coordenador. E aí eu acho que a coordenação deste trabalho tem que ser mesmo dos órgãos dos municípios. Não digo só da Câmara, talvez envolver a Assembleia Municipal, temos que ver de que maneira. Mas os municípios, os seus órgãos, são entidades com legitimidade política, portanto instalada, reconhecida. Bem, sei que com problemas, evidentemente temos que ser cuidadosos na apreciação disto, muitas vezes não tem dimensão, não tem escala, não tem as pessoas que lá estão a suficiente formação para assumir estes papéis, mas hão de ter.
Nós não podemos estar a pensar exclusivamente em relação ao quadro que temos hoje. Isto é um raciocínio prospectivo que eu estou a fazer. E, onde melhorar, temos que pensar que é onde melhorar, portanto, as suas condições para poderem assumir essa coordenação, se assim se pode dizer, da elaboração e da permanente elaboração desse projeto educativo local, isto como projeto que é, enfim, está sujeito, digamos, a pequenas alterações, às vezes de caminho. Isto implica, evidentemente, uma certa capacidade de participação. Vamos agora ao encontro da questão da participação. Nós temos visto que este modo de encarar, digamos, o desenvolvimento da democracia no quadro participativo chama os cidadãos ou as suas organizações a participarem em múltiplos conselhos e outras organizações a toda a hora são chamados, não é? Acabam muitas vezes por ser bastante repetitivos os representantes dessas organizações que participam aqui e acolá. É preciso dar essas oportunidades de participação, mas não podemos ficar empatados com isto. Há um nível de participação que tem que se usar, mas é preciso tomar decisões para que as coisas avancem e se façam. E é preciso, tem que haver uma cabeça e um comando. Há alguém com capacidade legal para decidir sobre as coisas e esse alguém é que tem que ser capaz de usar processos participativos tanto quanto for possível e viável em relação, digamos, ao desenvolvimento dos processos. Nós não podemos montar este dispositivo como se fosse o reino da participação permanente e a toda a hora. Essa proliferação dos dispositivos de participação empata tudo. Tem conta, há uma conta para isso se passar. E a nível local é o âmbito para a participação se dar com maior cuidado e com maior efeito, porque é a nível local que as pessoas moram, é lá que moram, é lá que podem participar, é lá que podem reconstruir o social que está em perigo. E, portanto, isso tem que ser feito de uma maneira organizada que permita a decisão sobre aquilo que há para fazer, não caindo nos exageros. E acho que a questão da reconstrução do social realmente tem razão. Isso é uma coisa que é como estava a dizer. A quebra do social provocada pela globalização julgo que pode ser contrariada justamente por este quadro de organização local e contrariar até, digamos, o excesso de individualismo que realmente se instalou, porque vivendo as pessoas naquela localidade sendo vizinhas umas das outras e não podendo deixar de desenvolver relações, assim se pode, perante, digamos, alguém que tenha visão, reconstruir um tecido relacional social que não deixe fechar tantas coisas para círculos, por exemplo, por círculos. Ok. Bem, parece que o social não está só no centro das preocupações políticas, dos nossos políticos, de direita ou de esquerda ou de centro, ou lá onde é que eles são. É claro que o que estamos a assistir, não apenas no nosso país, mas de um modo geral, e quem no mínimo lê alguns jornais ou ouve algumas televisões e lê algumas coisas dos sociólogos, é claro que há transformações profundas da sociedade, não é? Porque o facto de... eu costumo dizer que os anos 60 e há algum tempo dos anos 70 foram décadas românticas, porque o individualismo parecia não ter lugar nesses tempos. E, pelo contrário, hoje parece que o individualismo é o único lugar que permite às pessoas, enfim, ia dizer uma expressão mais coloquial, conseguir um lugar ao sol, e que a competição associada ao individualismo é de facto um traço
que nós vemos no dia a dia. Nas empresas, nas várias empresas, quem é que sai, quem é que fica, quem é que entra, quem é que não sei o quê. São fenómenos que eu penso que todos nós os visionamos de uma forma ou de outra, e alguns por experiência própria. A questão do social, de facto, pode ser recriada, e está a ser recriada. Eu acho que está a ser recriada. Ou seja, o que eu acho bonito na história da humanidade é que não há sempre dinamismos, uns latentes, às vezes estão ainda latentes, mas por qualquer razão eles ganham vida e tornam-se extremamente dinâmicos. E, portanto, eu sou otimista em relação à progressão da sociedade num sentido de maior justiça. Eu acho que são conquistas que a humanidade foi fazendo. E pronto, isso torna-me otimista. Tenho aqui uma espécie de património que eu acho que é muito sólido e que não é só meu, acho que é de todos nós, e que é isso, que é esse património, como é que eu ia dizer, esse fundo que apesar de tudo fomos adquirindo ou vivendo, que nos vai permitir renovar a sociedade em que vivemos. Portanto, nesse sentido, o social não desaparece, pelo contrário, não é? Ganha formas novas. A questão que o professor João fala do local, portanto, ele é um apaixonado pelo local, contudo pode ter o reverso da medalha. Também há competição entre locais. Há quem diga que a competição é saudável. Eu tenho algumas reticências, confesso. Eu acho que nunca vi nenhuma competição saudável. Pode ser que ande seca, não é? Mas para mim a competição, eu acho que competir comigo próprio é ótimo. Outras formas de competição arrastam sempre, acho eu, alguns efeitos negativos. Mas não é só a competição, o efeito negativo que os localismos têm. É que eu posso ser muito feliz no meu nichinho, mas há um mundo maior, não só para o qual eu não contribuo, como do qual, aparentemente, me fecho a receber as suas influências. Portanto, os localismos, esta questão também encontramos nas discussões da... Eu gosto muito do local, mas detesto o localismo. Pois, os ismos. O problema está nos ismos, sabe? Está nos ismos. Porque se perde o sentido cosmopolita da nossa própria existência, do nosso próprio estar no mundo, e portanto, a gente fica ali numa coisa como é que se diz? Num colete de forças. Portanto, atenção aos localismos. Perde-se o sentido universal, não chegamos àquilo que o Morin nos diz, e eu gosto imenso do Morin porque ele abre os nossos horizontes no modo de viver, no modo de conviver, e essa visão interplanetária, que eu já lá não chego, tenho uma pena enorme, mas vocês chegarão, os vossos filhos e os vossos netos, e portanto já cá não estou para ver a que nos leva o dinamismo das sociedades, que por definição sociedades não param. E portanto a questão do social manter-se-á, eu acho, sob novas perspectivas. Mas eu estou de acordo, talvez alguns dos movimentos sociais que existem em vários... O Brasil deu-nos alguns exemplos, recordam-se que houve até alguns encontros no Brasil que ficaram famosos. O Brasil é um viveiro excelente para transformar, para nos dar exemplos de transformação, de mudança, para melhor. E, portanto, esses chamados movimentos sociais, há novos movimentos sociais, não são aqueles que o Brasil começou. Eu não sei se os novos movimentos sociais não terão um bom contexto dentro dessa visão alargada do local. E não sei se... Eu concordo consigo que eles têm que ter autonomia. Eu vi ali e achei interessante, porque
eu tenho discutido muito se o local, portanto, se as nossas comunidades locais devem ter ou podem ter ou são capazes de ter um projeto educativo local. Para mim é quase uma utopia, sinceramente. Eu acho a ideia lindíssima, já a defendi e quando orientei em tempos uma tese a propósito do local, eu dizia, mas vejam lá se eles têm verdadeiramente, investiguem lá, têm ou não têm um projeto educativo local. E a conclusão a que me parece que se pode chegar é que não, senhor. Enfim, em alguns locais, se calhar, até terão, pelo menos, estarão a progredir, não é? Mas eu, neste momento, não sei se poderá passar de utopia. Mas era uma resposta às forças aglutinadoras da transnacionalização, da globalização. Uma resposta interessante, mas o grande mentor é aqui o professor João. Não sei se quer resposta, tem direito de resposta. O que eu queria dizer é que algumas das dificuldades de construção do projeto educativo local, e agora indo numa dimensão mesmo local, seriam com certeza devido ao facto de não terem ainda os especialistas que nós iremos aqui formar em educação social e intervenção pública. Portanto, penso que esse problema não se vai resolver dessa forma, mas vai estar aqui um viveiro que vai contribuir seguramente nesse sentido. E, portanto, com esta brincadeira, obviamente, é isso que se pretende, eu vou deixar a dar por encerrada esta nossa sessão e ficam aqui, obviamente, muitas dimensões e muitas questões e muitos dilemas para irmos discutindo ao longo desta aula, questões de como é que se conjuga a participação com a tomada de decisão, quais os efeitos perversos e positivos do global, do local, e agora, como a professora Fátima mais ou menos lembra da dimensão interplanetária, como é que isto se traduz as questões das novas sociabilidades, as novas construções dos indivíduos. Como temos 2 anos para discutir estas questões, hoje ficaremos por aqui e agradeço a presença de todos e desejo novamente, agradeço aos nossos convidados e desejo a todos um bom ano e bom início do curso de mestrado. Boas noites e até